Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp e hoje nós recebemos o professor do Departamento de Design da Unesp em Bauru, o professor Dorival Rossi, para falar do projeto Sagui Lab. Professor Dorival, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Prazer é o meu. Professor, o senhor coordena dentro da Unesp um grupo que é formado por alunos de diversos cursos de graduação e também de pós-graduação, que é o Sagui Lab. E ele faz parte de um projeto colaborativo. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para a gente o que vem a ser pensar um projeto de pesquisa e também de extensão de modo colaborativo. Ok, Maíra. Para a gente é uma satisfação estar aqui falando sobre isso, porque o projeto de extensão Sagui Lab, ele é um projeto de extensão relativamente novo, né? Ele é associado ao Departamento de Design, então ele nasce dentro do Departamento de Design por causa de uma necessidade, né, que surge agora nessa contemporaneidade, que é uma necessidade maker, que na verdade é uma cultura do do it yourself, é uma cultura do faça você mesmo, né? Então, só essa cultura que desponta agora de uns 15 anos para cá, ela é fruto de um design de redes, de um design virtual, de um estudo da internet. Então, isso faz com que o profissional do design, né, o designer, trabalhe necessariamente em dois espaços, ou seja, use o espaço tecnológico e use essa realidade para produzir objetos, imagens e tal. Então isso caracteriza o projeto como um projeto educacional híbrido. Híbrido no sentido de que estamos trabalhando em redes e em dois espaços. A cultura maker, ela é uma cultura do século XXI, né? E ela é uma cultura meio que necessária e ela desponta da seguinte maneira. A cultura maker, né, ela se caracteriza pelo advento na verdade, os teóricos dizem que nós estamos vivendo neste momento uma revolução industrial que, na verdade, ela não é industrial, ela é uma revolução digital. E essa revolução digital, ela é composta, ela é organizada por três outras revoluções, como a computacional, a biotecnológica e a revolução quântica. Essas três revoluções juntas, elas criam uma sinergia e uma onda de conhecimento que nós não conhecíamos antes. Professor, o senhor comentou que é uma necessidade hoje contemporânea pensar nessa questão dessa cultura maker. E eu queria saber de você, então, como que surgiu essa iniciativa? Se é dos próprios alunos? Que grupo de professores que estão envolvidos dentro do projeto do Sagui Lab? Sim, olha, veja bem, essa demanda atualmente é uma demanda internacional. Ela acontece em todas as escolas ao redor do mundo inteiro. Nós só estamos conectados, né, com esse pensamento novo. A ideia é muito simples, né? E é um fazer, a cultura maker, ela propõe um fazer muito diferente do fazer anterior. Então, assim, nós estamos produzindo, fabricando e distribuindo objetos de maneira diferente e da forma muito diversa do que no século XX, como nós fazíamos no século XX, por exemplo. No século XX, nós tínhamos um lugar para fabricar, nós tínhamos uma coisa chamada fábrica. Com a cultura maker, nós estamos caminhando rumo a uma fabricação pessoal, né? Nós estamos tendo a oportunidade de fabricarmos os nossos próprios objetos, aqueles objetos que nós consumimos, inclusive, no cotidiano, no dia a dia. E isso é novo para a gente, isso não existia. É uma cultura que valoriza o individual, mas também é uma criação coletiva. Isso é a parte mais importante do projeto. Valoriza o individual, só que esse individual, o fazer é coletivo, né? E é um fazer colaborativo. Então tem a ver com a ideia de redes, tem a ver com a ideia de coletivos inteligentes. Que é o que chama de design em rede também, professor. Perfeito, perfeito. Porque nós partimos do seguinte pressuposto: se você sozinho consegue produzir um projeto muito legal, uma ideia muito legal, juntos e coletivamente a gente consegue produzir uma coisa muito mais legal ainda. E como a rede, a internet, me permite conexões com o mundo todo, imagina o tipo de design que a gente não vai conseguir fazer a partir daí. Por exemplo, os espaços onde acontecem essa cultura, onde ela pode se materializar, né? Ele tem um nome, que a gente pode até falar depois melhor, que são os Fab Labs. Esses lugares, esses espaços, eles são conhecidos como espaços makers, né? Onde as pessoas se dirigem a esses espaços e coletivamente elas desenvolvem projetos e
desenvolvem objetos e oficinas, enfim. Esses espaços são conhecidos como os Maker Spaces, né, os Fab Labs, que são espaços destinados à fabricação desses objetos, dessa cultura, onde a gente pode praticar essa cultura, né? Então, assim, é muito legal porque isso tudo desponta novamente, né, falando, ele surge, né, porque a gente está diante de um design, de um espaço tecnológico que cria uma possibilidade nova. Então, esse tipo de design, esse tipo de fazer, ele não existia, a gente não conhecia. Isso, né? tem chamado a atenção dos estudantes da Unesp e também de outros pesquisadores, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. Tá, muito obrigado. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós conversamos sobre o projeto de extensão que trabalha com design em rede, o SaguiLab aqui da Unesp em Bauru. Nosso convidado é o professor Dorival Rossi. Professor, nós comentávamos sobre a importância dessa cultura maker e como que o SaguiLab está estruturado para ser um laboratório dessa cultura maker. Então, veja bem, o SaguiLab ele surge em 2012 de uma necessidade, então, de uma conversa com os alunos de graduação, onde nós estávamos sentindo essa necessidade de estar exercitando, de ter um espaço e de estar exercitando, porque em termos de pesquisa, de iniciações científicas e etc., a gente já tinha começado esses estudos, né? Então, teoricamente... Na parte da pesquisa, a gente tinha começado. Já existia. E, teoricamente, a gente já exercitava esse tipo de pensamento nos últimos 10 anos, mas a gente exercitava teoricamente. Nos próximos 10 anos, e isso começou em 2012, nós começamos a sentir a necessidade de materializar, de ter um espaço de fabricação. E a partir de 2010, os Fab Labs, que são esses lugares makers, eles começaram a surgir. Aí nós percebemos que esses espaços eram espaços onde nós poderíamos exercitar e atualizar as nossas ideias. Né? E aí nós começamos a conhecer esses laboratórios ao redor do mundo e nós começamos a ficar maravilhados com a possibilidade, o que um laboratório em rede é capaz de fazer. Porque, veja bem, a ideia de laboratório, normal, ela existe, um laboratório todo mundo conhece, mas um laboratório em rede e que funcione em rede e que possa fabricar algo em rede, isso era muito novo para a gente. Né? Então, essa necessidade fez com que criássemos um projeto e a partir desse projeto escrito mesmo, tudo direitinho, cadastrássemos como projeto de extensão dentro do departamento de design, né? E esse projeto, então, ele foi cadastrado, né? E ele foi considerado um projeto de extensão. Né? Então, ele é hoje um projeto de extensão dentro do departamento de design, onde participam alunos de graduação, alunos de mestrado e doutorado, que são alunos do curso de pós-graduação em design, e também tem um diferencial muito legal esse projeto, que é um projeto que ele é estendido a todos os alunos da FAAC. Então, tem alunos de rádio e TV, tem alunos de jornalismo, tem alunos de artes, muitos alunos de artes, alunos de arquitetura, então, é um projeto que agrega vários alunos da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. Veja bem, ele está lotado no departamento de design, mas ele não é só um projeto para o departamento de design. Né? E como ele trabalha, ele tem um cunho colaborativo, então é muito legal isso, porque ele estende a todos os alunos. E recentemente nós ficamos surpresos, porque tem alunos de física, de engenharia eletrônica, tem alunos então do campus de Bauru inteiro e não somente mais da FAAC. Né? Então, e como esse laboratório ele está em rede, ele me permite até a participação de outras pessoas, de outros alunos, de outras instituições através da internet. Porque nós temos uma parte, a gente não tem só uma parte física, né, que a gente está inclusive montando agora, como a gente já vem trabalhando ao longo desses anos todos dentro da rede. Então é como se estivéssemos já trabalhando e utilizando a rede. O próprio conceito com que a gente está trabalhando. Então a gente não só fala sobre isso, como a gente procura operar desta maneira toda vez que a gente tiver que executar uma tarefa. E para conhecer um pouco mais da atuação de vocês e do envolvimento dos alunos, nós conversamos no ponto de contato de hoje com alguns desses membros do SaguiLab. Vamos ouvi-los. Eu cheguei aqui no Brasil, na Unesp, a fazer um mestrado em design. E minha proposta de pesquisa é sobre open design, no contexto brasileiro.
Então, no Open Design, todas as coisas, todas as máquinas de fabricação digital, toda a cultura open, toda a cultura faça você mesmo, está inserida dentro dessa cultura, que é que todas as pessoas coletivamente, colaborativamente, usem ferramentas de fabricação digital para fazer seus próprios objetos, para fazer suas próprias coisas, para desenvolver suas próprias tecnologias. E a gente, como não tinha um grupo assim colaborativo, então a gente juntou com outras pessoas, outra colombiana que estava fazendo doutorado no design também, um cara da graduação que se chama Víctor Marchi e um cara da Espanha. A gente se juntou, se reuniu várias vezes e a gente decidiu abrir o Sagui Lab, junto com o professor Dorival. E o Sagui Lab no início era uma ideia assim como vaga, como gente que gostava de tecnologia, da cultura faça você mesmo, se juntou para fazer essas coisas. E depois com o tempo, conhecendo mais pessoas, fazendo mais coisas, começou como a dar certo. Nossa primeira atividade foi... tivemos várias atividades na realidade. A gente fez várias atividades assim promovendo a cultura, oficinas com Arduino, que é uma plaquinha de prototipagem eletrônico. Fiz umas oficinas de móveis com fabricação digital, aproveitando a infraestrutura que tinha o CADEP, a gente fez vários móveis em fabricação digital. E aos poucos a gente foi encontrando mais gente engajada e a gente juntou 15 pessoas que doaram R$100 e a gente construiu a primeira impressora 3D que está aqui atrás funcionando. A gente fez uma oficina e a gente construiu a impressora. E aí o Sagui Lab começou a ter mais força e a ter se escutar mais nas redes sociais. Né? O legal dessa impressora 3D é que é a inteligência coletiva. Ela se chama Gravity 3. Todos os arquivos que para construir elas, você baixa da internet. Então, ela, por exemplo, está feita com MDF, que é esta parte, e esse MDF, você baixa os arquivos digitais e corta na cortadora laser. Todas essas pecinhas que estão aqui são feitas com outra máquina mãe dela, uma máquina igualzinha, ela imprimiu as pecinhas para ela ser construída. E ela agora está construindo outra filha, ou seja, ela já tem uma filha, que a gente imprimiu várias peças para outro cara da física, que está construindo uma impressora 3D também. E o funcionamento é muito simples, tem eixo X, Y e Z. É um plano cartesiano, ela se movimenta e no bico de instrução ele injeta plástico, que neste caso é ABS, que é um plástico com o que fazem as carcaças dos celulares, as carcaças dos notebooks e essas coisas. E tem outros tipos de plásticos, mas por enquanto a gente está trabalhando com ABS, que é o mais barato e que tem produção nacional. Eu estudei física aqui na Unesp e conheci o Sagui Lab, assim, na verdade, por um evento que foi a Feira Maker do ano passado. Essa feira pôde reunir a maior parte das pessoas que gostavam de Maker aqui na Unesp, pelo menos eu acho que na sociedade, e todas elas se unindo, algumas delas começaram a participar mais efetivamente do Sagui Lab. Aí ano passado, eu acho que houve como houve um aumento de alunos fazendo isso, surgiu a oportunidade de realizar uma feira, uma oficina de construção de uma impressora 3D, que fortaleceu também as atividades do Sagui Lab. Na minha parte, eu acho muito interessante a atuação do Sagui Lab sob o ponto de vista da educação. Aqui a gente pode desenvolver métodos de transferir educação tecnológica para outras pessoas, de todas as faixas etárias, pela magnificação que os próprios instrumentos makers geram nas pessoas, como por exemplo a impressora 3D, que você pode construir objetos do nada, drones e outros elementos que são makers no geral, como costura ou oficinas com madeira. Então aqui eu acho que o Sagui Lab ele é um espaço aberto para todos os alunos da universidade, para que todos se reúnam e possam discutir juntos como conseguir transmitir todo esse conhecimento, toda essa atmosfera de desenvolvimento coletivo, de transformar o do it yourself em do it together, em vez de você só fazer sozinho, fazer junto e com isso ensinar as pessoas que estão à nossa volta como a gente está fazendo. Então eu acredito que um dos grandes valores é essa transferência de conhecimento entre as faixas etárias e os alunos de todo o campus. Eu sou estudante aqui da graduação da Unesp, desde 2010, que foi quando eu entrei. E a primeira vez que eu tive contato com o Sagui Lab, foi no final do ano passado, quando foi a primeira edição da Feira Maker. Foi a primeira vez que eu tive contato.
depois disso eu já cheguei a entrar dentro do Sagui Lab e estive ajudando durante esse ano todo. E no meio do ano ocorreu o N-Design, que é o Encontro Nacional dos Estudantes de Design. Foi uma atividade bem legal que a gente fez lá, que foi o ZAF, que é como que a gente está fazendo aqui. Foi legal não só pela questão de dar possibilidade para as pessoas poderem ver como é que é as tecnologias novas, como a impressora 3D, cortadora laser, mas também para poder ensinar o pessoal a usar. E isso era bem divertido, assim, porque às vezes as pessoas acham que é bem complicado, mas é quase que como uma impressora mesmo de casa, é uma coisa bem simples. Então era bem legal isso, tornar esse tipo de maquinário acessível aos estudantes. E agora nessa edição, na segunda edição do Feira Maker, eu vim de novo para ajudar o pessoal a ensinar como que usa a cortadora laser, como que se usa também a impressora 3D, e também ter uma ideia de outras tecnologias, como é o caso de fazer projetos com Arduino, Raspberry, são novos projetinhos bem legais que envolvem a questão da internet das coisas. Professor, nós conversamos com os alunos durante a segunda Feira Maker promovida por vocês aqui na Unesp em Bauru. Então, no próximo bloco, a gente conhece um pouco mais das atividades que são desenvolvidas pelo Sagui Lab. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós recebemos aqui no estúdio o professor Dorival Rossi, do Departamento de Design da Unesp, para falar do projeto de extensão Sagui Lab. Professor, nós ouvimos no ponto de contato no último bloco os alunos que fazem parte desse projeto, que estão envolvidos nessa cultura maker. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente de onde vem a iniciativa, então, para promover essa feira e para propiciar cada vez mais esse design em rede. Ok. Como eu estava te dizendo, esta feira, a Feira Maker, né, ela começou em 2014. Os nossos estudos, então, são bem anteriores a essa data, só que em 2014 nós conseguimos fazer, então, a primeira Feira Maker, né, e as feiras, elas já estavam acontecendo no mundo todo, não era uma coisa só nossa, a gente só queria se conectar a essa rede, a esse projeto. Né? Então a gente conseguiu, o ano passado, fazer a primeira Feira Maker na Unesp e a gente conseguiu um espaço legal e nós fizemos dentro de um evento, que era o Inter Designers, que era o evento dos alunos de design, de graduação, e dentro do evento nós propusemos, então, construirmos uma Feira Maker, né? E que deu muito certo, os alunos participaram e aí a Feira Maker roubou muita atenção o ano passado, porque as pessoas começaram a gostar demais e nós tínhamos, então, uma cortadora CNC, uma máquina que o pessoal não conhecia, que dava para ver saindo objetos e você montando objetos na forma de Lego, por exemplo. Tinha uma impressora 3D, tinha só uma na época, esse ano, em 2015, a gente já conseguiu ter mais de uma, mas o ano passado a gente tinha só uma impressora 3D. Então e as pessoas achavam um pouco mágico aquilo, ver uma impressora 3D funcionando e tal. Então isso roubou muita atenção, trouxe uma notoriedade muito grande para o curso e para o campus também, né? E os alunos ficaram maravilhados. Então é um projeto, inclusive o projeto todo, ele foi meio que, como eu disse que é um trabalho colaborativo, eu coordeno esse projeto, mas todo mundo coordena junto comigo também. Todas essas pessoas que estavam falando, esses alunos que estavam falando, eles falam de forma empolgada, inclusive, eles fazem parte do projeto. Então todo mundo se sente dono do projeto. Todo mundo, eles não trabalham para o professor, eles trabalham junto com o professor, né? Esse diferencial é muito legal também, né? Então eles se sentem donos, então eles promovem e a gente, este ano nós conseguimos mais patrocinadores, então muita gente veio mostrar os seus projetos também. E a feira é muito legal porque as pessoas da sociedade, da comunidade também vêm e vem com a intenção de construir alguma coisa, de trazer algum desenho para poder executar ali na hora. Então a feira ela não fica só mostrando, é uma feira onde as coisas acontecem. As pessoas ficam fabricando em tempo real e aí as pessoas ficam participando dessa forma de fabricação. Não é só assistindo, né? Então essa parte é um diferencial muito legal mesmo da feira. Nós estivemos na Feira Maker deste ano, né? Inclusive ganhamos também uma impressão 3D e esse é o grande destaque do projeto de vocês. Eu gostaria que o senhor pontuasse um pouco, embora o Edson já tenha falado no ponto de contato, sobre a importância dessa impressora 3D para o projeto de vocês. Olha, ela tem uma importância muito grande porque, veja bem, para o nosso projeto em si, especificamente, ela é quase que um marco.
né? Porque depois da Feira Maker surgiu a ideia de construirmos uma impressora 3D. Então, assim, não é que o projeto pediu um dinheiro para a universidade e comprou uma impressora 3D que atualmente é por volta de R$6.000, por aí, mais ou menos, R$6.000 a R$8.000, né? Não, nós construímos colaborativamente uma impressora 3D para deixar no campus, né? Para uso colaborativo também, né? Então, esse foi um diferencial muito grande. Então, nós fizemos um workshop durante um final de semana inteiro, né? Nós fizemos durante sábado e domingo o dia todo, e no final do domingo, às 6 horas da tarde, a impressora estava montada e imprimindo a primeira pecinha, né? Então a gente ficou muito feliz e nós conseguimos construir essa impressora, algo que nós nem sabíamos se seria possível. E nós a construímos de acordo com a tecnologia Open, com a tecnologia Maker, que é utilizar as informações que estão disponíveis na rede para criar objetos. Então nós somos os próprios cobaias do projeto, né? E aí deu muito certo. A universidade também gostou bastante, assim, deste feito, e a partir daí ela virou um marco para a gente, porque todo mundo começou a conhecer o Sagui Lab, porque todo mundo soube da existência desse fato, né? Que nós havíamos construído uma impressora. Nós não estávamos usando apenas uma impressora, mas sim construindo as nossas próprias ferramentas, os nossos próprios artefatos de trabalho. Pensando né? nessa competência criativa e colaborativa Muito, que é da própria cultura. E aí a gente conseguiu mostrar para a sociedade que isso era possível. Então a impressora é um objeto materializado, mostrando que essa cultura maker é possível, é viável. E a partir daí, nossa, o nosso laboratório começou a ficar maior, nós conseguimos então projetos, conseguimos financiamentos, conseguimos, que é uma coisa que está acontecendo agora, né? E a gente tem muito a ideia ou a vontade de que esse laboratório ele seja móvel para que a gente possa levar até a comunidade esses conhecimentos e mostrar isso ao vivo mesmo, né, para a sociedade. Professor, e que desafios, então, essa cultura maker ela impõe para vocês aqui do Departamento de Design, principalmente para os alunos? Então, o desafio é tomar contato com uma nova linguagem, com uma nova forma de fazer, né? É colocar a mão na massa também, que isso é algo novo, né? Por exemplo, tem alguns teóricos que dizem que os nossos avós, os nossos antepassados, eles já estavam acostumados com essa cultura maker. É como se isso, na linha do tempo, ela foi se perdendo e hoje nós não fabricamos mais quase nada. Por exemplo, tudo que eu estou usando aqui agora, eu não fabriquei, a não ser aquelas coisinhas que eu estou começando a fabricar agora. Mas nós tínhamos uma cultura de consumir, só consumir, né? E não fazer, né? Nós não sabemos mais costurar, lixar, pregar, nós não sabemos mais fazer essas coisas porque nós consumimos todos esses fazeres, né? A gente não sabe mais fabricar nada. Né? Então, o retorno a esse tipo de fabricação pessoal, ele é muito legal, porque as pessoas estão retornando a fazer coisas, a serem makers, a saber bordar, cortar, lixar, a saber fazer todas essas coisas. Que a gente, então, possa promover cada vez mais essa cultura maker. Então, em nome da TV Unesp, eu parabenizo você e a todos os meninos envolvidos no Sagui Lab. Muito obrigada por sua participação, professor. Muito obrigado, a gente agradece. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser conhecer o projeto de design em rede, o Sagui Lab da Unesp em Bauru, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima. Bye.